Olá, estamos aqui com mais uma edição do nosso Capcast, hoje especialmente com o nosso parceiro CIEG, que vem aí fazendo uma revolução dentro da reforma tributária. Em primeiro lugar, quero dar o parabéns, que está fazendo um diferencial e uma soma muito grande, né, Manu, para nós contadores, que é esse aconchego, né? A gente pode dizer, a palavra bem é um aconchego, é a escuta, é promovendo também, né? Debates, trazendo atualizações de pessoas que também estão nessa caminhada em prol tudo da reforma tributária, que ela chegou para unir e unir forças, que no momento a gente está precisando é unir forças e atualizações nunca é demais, né? Então, estamos aqui com Daniel, estou com nossa diretora Manu, estamos aqui com Renato, então seja muito bem-vindo. A gente tem aí um pouco para conhecer, você ainda que não conhece a CIEG. A CIEG é parceira da ACAP, é mais um parceiro que a gente tem, que soma para os nossos dia a dia, tanto da associação como de nós contadores, né, Manu? Isso mesmo. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? O que é que vocês fazem na CIEG? Enfim, fiquem à vontade. Pode começar? Certo. Meu nome é Renato, eu sou do setor de pesquisa e produto, setor especializado em criar inovações, em atualizar o cliente, um setor bastante importante. Eu sou da vertente de contabilidade, é um setor que tem multitarefas, né? Porque é um setor que tem designers, tem pessoas de produto, como é chamado, tem contadores e tem pessoas da parte de QA também, que são os que testam o sistema. Então, a gente cria as demandas para poder passar para o setor de desenvolvimento, para criar também as ferramentas para o sistema. Você é bem um contador, né? Sou um contador. E que você está assim, né? Que bom que tem contadores lá na equipe. Para quem vai entender a nossa dor do dia a dia, tem que ter um colega lá, né? Para ir dizer assim, epa, aqui precisa de mais um ajuste, né, Bruno? É isso aí. É legal porque eu sou o único amigo que não sou contador, viu? Não, tranquilo. Três contadores, meu nome é Daniel, eu gerencio a parte comercial tanto do norte quanto do nordeste da CIEG, tá? É um prazer estar com vocês aqui, estar com vocês como parceiro também, como amigo, como colega. E eu tomo conta dessa parte comercial e também de parceiros, estar junto de vocês também, né? Eu acho que é o grande, a gente tinha conversado antes, que é o grande motivo da CIEG também disso, é estar junto com o contador, tá? Nessa reforma tributária, né? A gente quer estar junto com vocês, quer estar participando das dores com vocês também. E é um prazer a gente estar nessa caminhada todo mundo junto. Então, o foco seu é o Norte e o Nordeste. Norte e Nordeste. Ok, então já conheceu muitos lugares aqui no Norte e no Nordeste, né? Porque cada dia mais conhecendo, inclusive. É muito grande, viu? É muito bom, né? É bom que você também lida com vários contadores de várias regiões e vê que as demandas de cada estado, de cada cidade, é totalmente diferente uma da outra, né? Isso. Então vamos começar, né? A gente já conheceu os convidados, agora a gente vai conversar sobre o empreendedorismo na área contábil, certo, né? Durante muitos anos o contador foi visto apenas como alguém responsável pelas obrigações fiscais. Esse perfil mudou? O que é que vocês enxergam sobre isso? Eu acho que mudou e muda todo dia, tá? Eu acho que isso não é exclusivo da contabilidade, isso é exclusivo do mercado geral, tá? Só que acaba que tem algumas profissões específicas que a gente entende que tem como aquela pessoa se formar, estudar e conseguir ter uma certa trajetória na profissão sem ter tanta mudança, tá? O contador já é o perfil daquele profissional que o Brasil todo dia muda a regra, todo dia a regra do jogo é mudada. Então, não tem como o contador ele ficar naquele mundinho e achar que aquilo ali vai ser para sempre. Talvez é parecido com tecnologia. Sim. Tecnologia, quem não se atualizar, ele vai ficar para trás, o mercado passa por cima e segue a vida. E o contador é aquela pessoa que todo dia ele tem que estar estudando, talvez uma das profissões que mais tem que se atualizar, se estudar, tá? E é quando a reforma tributária bateu aí a porta, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a reforma tributária ela veio para... É mais uma demanda para a gente contador para muita passar. Coisa para estudar e só vem uma coisa a mais para você, né? E que vai mudar completamente o mercado. Então, aquele contador que muitas vezes ele está muito no manual,
eu tô no escritório há muito tempo e tal, ele vai ser levado por essa onda. Então, o nosso papel da SIEG também está junto com vocês a respeito disso também. Eu não estou falando de SIEG produto, vou ter que vender produto para o contador, não. A gente quer estar com vocês a respeito, porque a gente entende que o contador hoje, ele tem que estar com um papel muito mais de gestor, ele vai ter que se desenvolver muito mais em relação a isso. O contador, ele vai ter que muitas vezes estar mais ligado à tecnologia, então a gente vai estar com vocês também para isso. Para poder oferecer a informação para o empresário com mais eficiência e rapidez. Como é que vocês vão estar com tempo para estar com o cliente final de vocês, com o empresário, se vocês vão estar ainda com muita coisa manual ainda? Vamos lá. O que é a SIEG e o que é que a SIEG faz para a contabilidade, para a nossa profissão? Ótimo. A SIEG, ela é uma empresa de software, tá? 100% pernambucana. Isso é uma coisa que a gente fala com muito orgulho, inclusive, né? Nosso senhor Henrique, ele enche muita boca de falar isso. A gente tem uma empresa pernambucana, tá? Hoje a gente está com mais de 200 funcionários, tá? A gente tem uma sede tecnológica também, inclusive, que fica no Recife, ali perto do Shopping Recife, tá? Inclusive, a gente pode marcar um dia para vocês ir lá e conhecer. Eu acho que vocês vão se encantar realmente com a empresa, tá? A gente fala muito com orgulho isso aí. Sim, com certeza. Lá. E ela é uma empresa que ela, sendo bem claro, ela veio para resolver um problema que o contador tem, que é em relação a essa busca de nota, tá? A gente sabe que governo vai, governo vem, entra, sai. Muitas vezes a gente não tem esse suporte em relação a essa busca de nota, tá? A SIEG, ela começou com essa dor, tá? Hoje ela trabalha com muito mais coisas além disso. A gente trabalha com o hub de sistemas, tá? Que a gente auxilia, claro, sempre especificando nessa busca de notas, mas quando a gente fala de busca de notas, a gente está falando de várias coisas também que tem além disso, tá? Então, ajudar o contador muitas vezes a estar nesse imposto de renda, entendeu? Se eu fosse resumir, a gente está ajudando o contador a ele ter tempo para estar com a família, tempo para estar com o hobby, tempo para estar investindo muito mais no seu escritório contábil, entendeu? Eu acho que se a gente fosse especificar muito mais do que a SIEG está querendo propor e propõe, é exatamente isso. Se eu fosse responder agora a parte técnica aqui, agora ele vai... A primeira e a segunda pergunta, eu diria, antes de mais nada, que o perfil do contador, ele ampliou. Tá? Porque a gente ainda continua tendo obrigações acessórias e entregando obrigação acessória para o governo. Não para. Então, ele mudou como... Todo dia uma a mais. Sim, uma a mais. Como o Daniel falou, a gente agora tem que ficar ligado na parte de gestão. A gente precisa chamar o escritório de empresa agora. Agora a gente precisa se apresentar como empresário. Porque nós somos contadores, donos de empresa, então nós somos empresários. Então, esse é o primeiro ponto. E mediante a tudo isso, a SIEG, ela é uma empresa de consulta e controle. É o tipo de sistema da gente, onde a gente, de fato, consegue consultar uma série de demandas e a gente também consegue controlar outra série de demandas. Em meio a todo o ambiente sistêmico que a gente vive enquanto contador, cliente, a gente vai ter sistemas contábeis, a gente vai ter sistemas de automação comercial e sistemas RP, por exemplo. E elas se comunicam entre si, os sistemas se comunicam. Mas tem um ponto que nenhum desses sistemas vai se comunicar, que é com o governo. Então a SIEG, ela é uma empresa que de fato faz essa consulta, que de fato faz essa interligação com os sites governamentais, seja puxando nota, como o Daniel falou, como fazendo visualização, por exemplo, dentro de sites como o ECAC. Então, a gente está dentro de tudo isso interligando com todo mundo. Os serviços que vocês prestam, no caso, é referente à área fiscal? Grande maioria. A grande maioria, Sim. né? No caso, o ECAC, você faz na questão das aquisições de notas fiscais, imposto de renda. Isso, e a gente tem também na parte do departamento pessoal, que a gente está reformulando o sistema também, mas sim, fazemos. Uma coisa também que vale ressaltar, que a gente fica muito em questão da nota fiscal eletrônica, mas que também vocês também fazem a filtração do conhecimento do transporte, né? Isso, que passou a ser também eletrônico também. CTR. E muita gente também, meu Deus, ainda está naquela questão manual, mas vocês também fazem essa captação, né? Isso, faz. No caso, o SIEG, ele possui parceria com os sistemas contábeis que nós já utilizamos. Isso. São interligados. Passou uma abertura, vamos assim dizer. Porque o formato que a SIEG trabalha, ela serve para qualquer sistema contábil. Tá? Então, se você tem um sistema A, B ou C, ele importa a nota e a SIEG puxa essas notas.
Entende? Entendi. Então é possível se interligar com. Até porque a gente entende que é uma dor que nem todo sistema consegue. Porque normalmente esses sistemas RPs, eles não são especialistas, quem estava conversando antes, não são especialistas nessa busca de nota. A gente é especialista, ou seja, a gente também acaba que a gente ajuda também os próprios RPs muitas vezes, entendeu? Que a gente é especialista nisso. Que na prática do dia a dia, os RP ele não tem essa filtração dos XML das notas. Então, vocês vêm com essa função. Isso. E outro detalhe que vale ressaltar também, porque o Estado de Pernambuco, ele faz essa consulta, a gente consegue fazer essa consulta, Isso. mas a gente tem estados próximos que ele não dá esse tipo de consulta do XML para que a gente tenha aquilo ali com precisão. O Brasil não tem essa conformidade. Não tem. Sabe uma situação bem interessante? Antes de entrar no CIEG, trabalhei em outra empresa de software e antes eu trabalhei em história de contabilidade durante muito tempo. Então, por exemplo, só assim, sem demonstrar muito minha idade, peguei Que o é a CFI. cereja do bolo que os softwares precisam. Mas não. Por exemplo, eu peguei o CF1, o amarelinho lá, peguei a mudança do CF2 em setembro de 2012. Eu vivi tudo isso. Então, o que acontece? Eu sou raiz. Pronto, eu sou raiz. Você é. Então, o que acontece? A Cefaz, ela libera, mas eu sou da época que, para puxar lá, só vinha 25 notas na página. Ainda é assim. Aí, alguém fez assim, olha, vamos mudar lá em cima no URL de 25 para 500. Sabia dessa? Sabe? Aí, em vez de aparecer 25 notas na página, aparece 500. Mas, e quando a gente... por exemplo, eu trabalhei num ramo que era supermercado. Eita, Deus. Certo? Então, eram... Para salvar pastinha por pastinha. Sim, Qual foi a que era eu salvei ou que não salvei? Isso, né? exato. E aí depois ele não dá um descompactar. relatório? Não dá, não. Para a Entendeu? gente saber se importou tudo? Não dá. Então, vem a CIEG e ela, de fato, pega essa dor que existe, nem que seja a dor do trabalho físico, a dor do operacional cansativo. Eu fazia apenas 11 supermercados do lucro real. Só. O escritório tinha 106 na época. Era um número grande, e aí no fiscal éramos 12. Então, tinha muita gente com esse mesmo número de empresas, mais ou menos. Então, era muito trabalho, puxar tudo, conferir, e a gente ainda tinha nota na mão, então a gente tinha que fazer análise. Era assim, por empresa era mais ou menos 4 a 5 horas, era um turno mais ou menos de análise. Então, é um trabalho muito pesado que a CIEG vem e ajuda, assim, verdadeiramente. Não é empurrar um carro na ladeira, não, que já vai descer, não. É um trabalho que ajuda, assim, em todos os níveis possíveis. É verdade. É uma questão que, assim, que hoje em dia muita gente diz assim, porque a gente já paga um sistema de contabilidade, mas a gente tem que estar agregando outros. Mas é o fato da gente realmente fazer uma análise e ver no que aquilo ali vai agregar. Porque quando a gente faz esse trabalho ali, tipo, um exemplo seu, é o quê? Uma semana você fazendo isso. Não, é isso aí. É uma quando você semana para com e a os possibilidade de tempo. erros são grandes. Sim, porque são com certeza. pastas que, né? E aí tem um detalhe, quando ele passa dessa de 500, ele trava e não dá essa Isso. informação. Exato. Então a gente tem que ir para o período. Qual é o período? Como é que vai controlar isso, né? Isso, exato. E ele também não dá um relatório para que a gente possa confrontar essa situação. Isso. Lógico que uma empresa nesse porte tem toda uma questão, só que existem esses erros, né? Tanto pode ter um erro da Cefaz de não disponibilizar, um erro do CIEG, um erro do mercado. Então, são informações que a gente precisa que as três bata exatamente com o cálculo, sem Isso. diferença de centavo. Exato. Porque contador tem isso ainda, Isso. né? Tem que bater. Tem Tem que bater sem centavo, diferença isso aí de centavos. Não é verdade? E a gente vê que tem muitos estados que não tem, ela não dá essa base, não dá essa informação. E hoje com essa questão O do contador eletrônico, se vire. Se vire mesmo. e hoje pela nota fiscal eletrônica já diz assim, eu cadastrei um e-mail, mas o cadastro desse e-mail é um e-mail que não utiliza, é um e-mail de um antigo contador, então como é que você faz, né, Não para faz. cruzar essas É informações? engraçado porque você acaba, que a gente trabalha no Brasil inteiro, né? Então você pega cultura de local, a cultura, enfim, da busca de nota de cada Isso. região, De cada Isso. região que é Cada diferente, fase que era de para cada ser região. única. Isso. entendeu? A cultura do contador de cada região. É verdade.
É, vem conversando, cada estado, praticamente cada região é um Brasil diferente. Então, É, porque veja, aqui em Caruaru existe a ACAP, a associação que une, conversa, dialoga, enfim, vai nos órgãos, mas existem outras cidades que não tem. Não tem, É o não contador tem. por si e eles ainda não são unidos, eles competem entre si. Eu acho que nessas cidades vocês sofrem mais para poder juntar essa galera. isso, por isso que a gente tem que ter uma equipe por trás Com certeza. que trabalha literalmente em cada estado. Ou seja, tem que ter essa política de boa vizinhança com todo mundo também. Isso aí é uma coisa que a gente tem que... Esse trabalho por trás que muitas vezes... O que eu fiz questão de trazer eu chamo de chuva porque é Renato Chuva, então acabou que eu chamo de chuva. Fica à vontade, tá, gente? Certo, Chuva? Chuva. Fica tranquilo. Porque ele é a pessoa que entende desse processo, do que é o produto. Ele entende Como é que mesmo. funciona para entregar um produto hoje para vocês aqui? Depois de fazer sempre manual e Isso. trabalhar no ramo de mercado, E ser vocês já têm contador. vocês têm uma Isso. cereja Obrigado. preciosa. Valorizem o Chuva. Isso. Cada processo que a gente faz, o quanto de trabalho tem que ter de um contador para a gente, às vezes, mudar um botão no sistema. É verdade. Pronto, agora a gente vai falar sobre esse desafio de vocês, né? Que aconteceu aqui em Caruaru, que é o... Segue Tour Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? De como surgiu essa ideia, de fazer ele em todo o país, e depois a gente vai falar do que aconteceu aqui em Caruaru, Ótimo, certo? Da ótimo. experiência de vocês e da nossa. Certo. O Segue Tour Brasil, ele cresceu com a necessidade, literalmente, da gente estar mais junto dos contadores, tá? A gente sabe que quase o Brasil inteiro tem evento de contabilidade todo dia. Tem muita gente, inclusive, que não é contador e que está levando informações por TikTok, enfim. Nisso tem informações boas, tem informações que realmente não são legais para o negócio. E a gente sentiu a necessidade de estar mais junto do contador, tá? Isso. E nessa estar junto do contador não foi junto em relação a produto de venda, mas estar junto de entender muitas vezes a dor do contador, tá? Reforma tributária, eu não vou falar que está chegando, ela já está aí, tá? E o que aconteceu? A gente pegou algumas pessoas formadoras de opiniões, pessoas que têm realmente conhecimento na prática em relação à contabilidade, tá? Então, grandes nomes no mercado. E o Henrique foi muito louco da parte dele falar, a gente vai rodar o Brasil inteiro com esses eventos. E a gente acabou que a gente tá rodando hoje, tá? Em cada estado, e em cada estado vai ter mais de um evento que teve aqui em Caruaru. Em Pernambuco a gente teve o primeiro em Caruaru, que eu vou entrar em detalhes, e a gente vai ter em novembro também em Recife. Então, a gente vai estar rodando cada cidadezinha, cada estado do Brasil, tá? Ou seja, a gente tá falando de culturas diferentes, locais que tem sempre eventos, locais que não tem evento, locais com logística mais complicada. A malha aérea muitas vezes não favorece em relação a isso, tá? E a gente vai estar com formadores de opiniões de todo tipo que é lugar no Brasil, tá? Então a gente vai estar participando para a gente estar levando algumas informações específicas, não somente de reforma tributária, tá? De empreendedorismo, como é que a gente consegue ajudar o contador em relação à sua divulgação de marca. A gente vai fazer algum network, é muito importante para vocês também. Muito, a gente entende muito que mesmo. isso aí é muitas vezes um mercado de contabilidade, aquele escritório contábil que trabalha com mercadinho, está precisando de uma dor específica do que daquele escritório que trabalha com médico, por exemplo, muitas vezes. Entendeu? E botar realmente essa conversa, tá rodando em relação a isso, tá? E tá literalmente junto do contador. Tá? A gente quer, nosso ponto decisivo em relação a isso. A gente quer ajudar vocês. Porque a gente entende se o contador ele tá crescendo, a gente consegue também estar crescendo junto de vocês. Acho que é o principal fator isso. A gente tentar dar força para aquela máquina contábil que está precisando. A gente sabe que é uma classe muitas vezes carente de ter esse apoio, entendeu? Então a associação, inclusive, ela é importante, ela é de parabéns por conta disso também, tá? Essa união, a gente quer estar participando também de todo mundo, dando nesse suporte, ajudar essa força matriz a estar rodando, tá? E o nosso contador que está dentro, não está no escritório de contabilidade, né, específico,
mas ele está no Norte e Nordeste, porque ele está lá ajudando a cereja do bolo para que o Brasil funcione. Hoje a gente sabe que tanto trabalho que a gente fez de forma manual, hoje a gente sabe que ela 90% precisa da nossa tecnologia. Isso. E como você vê aí essa visão, esse olhar da CIEG, que é uma coisa que a gente preza tanto, a gente pede tanto, né? A gente grita para que os sistemas em si, eles venham um pouco e facilitem o nosso dia a dia. Que uma coisa, já parabenizar aqui a CIEG por essa visão. ação, essa visão, que é isso que a gente precisa também dos órgãos públicos, né? Não só é chegar lá, decretar uma lei, uma exigência, criar uma obrigação acessória, mas no dia a dia, como é que a gente vai usar? Como é que vai ser em prática? E não ter uma pessoa que teste como é que isso vai rodar na prática, né? Isso. Há um tempo atrás, até você falou esse ponto final, eu lembrei que enquanto CEF, né, que a gente tinha, até tiveram alguns treinamentos muito básicos na escola fazendária, né? Só que, de fato, assim, tratando-se do governo, foi outro ponto que você falou, não há uma ajuda interessante a como trabalhar, né? E aí acaba que empresas particulares chegam para fazer um trabalho que deveria ser feito. E aí vem e realmente ajuda, como a CIEG, como outras que vêm entendendo a dor do contador para ir trazendo essa tecnologia. Hoje eu vejo a tecnologia de uma forma muito positiva enquanto contador, tá? Porque eu vejo que ela realmente ajuda o operacional para que a gente faça menos força, para que a gente tenha mais tempo, para que a gente consiga ser gestor, para que a gente consiga ser empresário. Porque, de uma certa forma, o contador, ele acaba visualizando tanto a empresa, o cliente, que ele esquece de olhar para a sua própria empresa. Então, muitas vezes, o que acontece? É aquela casa de ferreiro, o espeto, ele é de pau mesmo, porque o contador, ele não olha para a sua empresa como empresa. Ele nem se enxerga quando olha no espelho, eu sou um empresário. Não, tanto é que o que é que você é? Essa eu sou visão, contador. ela vem mudando de um Vem tempo mudando, pra cá. vem mudando, Realmente, como eu falei, eu amplio. Eu sou contador. Entendeu? Então, como eu tenho falado, o perfil, ele ampliou, porque O contador não tinha nem CNPJ antigamente, era verdade. só CPF. Exato, isso que acontece. Aí imagina, é quem tá mostrando no carro vindo pra cá. Imagina o contador é aquela pessoa que tem que ser aquela pessoa de relacionamento com o cliente final, com o empresário. Só que o contador muitas vezes ele não faz esse trabalho por trás para ele mesmo. Eu dou a vida, muitas vezes, para o Mas meu ele não cliente. faz por não ter tempo, amigo. Exatamente isso. E a tecnologia nos deu esse tempo. Isso. Entendeu? Se quando a gente ia fazer um balanço, fechamento DRE, era uma loucura. O sistema hoje ele já faz tudo direitinho, você só vê se bateu ou não. Se não Se é bateu, você vai parametrizado, descobrir o problema. Tudo certo. Entendesse? Ou seja, a gente ganhou qualidade de vida e também tempo para poder se dedicar a ser o empreendedor, o empresário do nosso próprio escritório. Muitas vezes o contador, inclusive, ele não tem tempo de fazer a gestão de pessoas, que é uma Exato. dificuldade. Não é todo mundo que tem tempo para estudar, para poder botar em prática isso. O contador muitas vezes não tem esse tempo para gerir pessoas, que faz parte do nosso processo também, né? Isso, na nossa área a gente tem que contratar e algumas vezes, se a pessoa não tem experiência, ensinar. Isso. Na maioria das Ensinar vezes. a Na maioria das pessoa. vezes, né? Ensinar. Então, a tecnologia fez com que a gente só dissesse assim, olha, aqui, você só vê. Aí facilitou muito a nossa vida, nos dando tempo, nos dando qualidade de vida, né? Entendendo isso também, a CIEG, ela tem o CIEG Academy, né? Que é, de fato, um portal onde o cliente ele consegue estudar, consegue pesquisar sobre... Não sabia dessa novidade. Então, CIEG Academy já tem um tempo, e é bem interessante porque ela não só ensina questões voltadas à plataforma da CIEG, aos sistemas, aos módulos, como também a assuntos. Por exemplo, a gente tem um diretor lá que ele fala, o diretor financeiro, que ele fala sobre PDCA. Beleza? Que é uma metodologia de gestão bastante interessante, que aí, tipo, o contador que entende isso, como planejar, fazer, checar e agir, como é que ele aplica aquilo na empresa, se ele entende isso, caramba, é algo extremamente interessante, né? Então, a gente não só instrui sobre o sistema, mas a gente também instrui sobre metodologias de gestão a ser aplicável em qualquer tipo de empresa. Tem RH, também Isso. É bem diversificado, porque é aquela questão que a gente estava conversando.
o contador, ele é um empresário. Isso, Ele um precisa empresário. muitas vezes ter um RH rodando muito bem. Isso. Saber como é que os funcionários estão achando o trabalho em si, as dificuldades que tem. Isso. Não é só a contabilidade que funciona. Como é que funciona a parte de marketing dentro do escritório? Lá Isso. também já consegue, já também Exato. tá dando esse suporte para vocês também. Que o contador não fazia marketing, fazia, Sheila? Não. O contador não. era boca a boca. Boca a Porque boca. a gente não tinha tempo para focar nisso. E aí é onde a gente vem, que muita gente está no impasse, né? A tecnologia, ela veio para nos dar tempo e nos dar qualidade de vida. E ao mesmo tempo que a gente está tendo esse tempo e qualidade de vida, que a gente estamos felizes, estamos conseguindo, a gente vem aí com a demandas de obrigação e de obrigações acessórias. Que a gente vê que trabalha no dia a dia, a gente tem obrigações que a gente entrega, que se a do primeiro do mês, que a gente vai entregar, tem uma obrigação acessória, no final do mês, são as mesmas informações para o mesmo rol, para o mesmo órgão e para a mesma situação. Muito repetitivo, né? Isso. Muito repetitivo. Então, como é que hoje o contador, ele vive por prazo, para cumprir obrigações, né? Isso. E a gente tem aí um grande problema também que a gente pode falar, não pode deixar de falar, é a questão do humano. A gente fala muito em tecnologia, mas para que a tecnologia ela funcione, que ela rode, que ela dê esses resultados de expressivos, né, reais, a gente precisa da máquina humana. Sim. E essa máquina humana, eu acredito que seja por tantas obrigações, ela hoje, automaticamente, ela não quer mais ter essa questão do conhecimento, do trabalho, do estudo. E a gente vê aí, a gente veio com a IA, que a IA ela diz que vai tirar a pessoa do mercado de trabalho. nada. Ela não vai, ela está qualificando para quem sabe fazer. Isso. Mas existem pessoas que dizem assim, não, tá tirando, perdendo sua personalidade, porque dizem assim, vou jogar aqui na IA e ela vai me dar um resultado. E a gente vê que não Ainda é, agradeço a Deus que eu acho porque que é a uma gente coisa que lá que- precisa da máquina humana, a gente tem uma CAP jovem que a gente está numa luta, a gente já vai, uns 3 anos, né? Que a Isso. gente vem colocando, ele saiu do papel, a gente vai, mas é uma coisa que não anda, e era para ser a revolução da CAP, porque a gente está falando de jovem, Sim. dos futuros, né, Isso. contadores, e a gente não consegue, a gente trabalha, a gente faz ações, a gente agora está com um projeto de volta às aulas, e a gente precisa, porque aqueles alunos que estão na sala de aula, eles vão ser o contador, que Isso. vai estar na ponta quando a reforma tributária Isso. estiver, né, Já na rodando. praça, como Isso. se diz, rodando. E a gente vê que não tem esse interesse, porque diz assim, vocês estão perdendo a cabeça, a IA vai resolver tudo. Deixa eu Não falar- então vai, faça minha assim, gente. Deixa eu falar um ponto interessante. Licença. Nós fomos da época da cartolina. Do papel Trabalho pautado. manual. A geração a da gente, a gente viu o computador começando, a internet, assim, pelo menos começando, digo, de fácil acesso, né? Pra gente ter uma internet, na época IG, Velox, umas bem antigas, assim. Barulhinho. Aquele pela somzinho. linha telefônica. Isso, pela linha Discada. telefônica. Então eu vivi tudo isso. Então a inteligência artificial, pra mim, ela não é uma muleta. Ela é algo que ela potencializa o meu pensamento. Ela potencializa aonde eu posso ir. Isso. Porque ela não me pode... mostra novas estratégias e Isso. novos caminhos. Ele não pode ser Ela meu não alicerce. faz pra mim. Não pode ser. Ela é o meio. Isso, ela é o Quem meio. tem que fazer Ela sou é o eu. meio. Exatamente. Então, eu vejo a inteligência artificial desta forma, ela me ajuda. Talvez, eu não tenho filho, mas pro meu filho, vá ser o alicerce para ele, se mal acostumado. Também. Isso. Entendeu? Porque ele não vai pensar. Não ele vai já pensar. vai ter tudo pronto. Isso. A tecnologia leva um pouco disso, né? Meu Isso. filho tem 11 anos. Ele conheceu o chat GPT na escola através de um amiguinho que disse a ele, esse trabalho eu faço em 1 minuto. Ai, meu filho, como? Como, fulano, tu faz em 1 minuto chat GPT? O que é isso? Aí ele chegou em casa, mãe, me dê seu notebook. Aí ele foi lá e fez o trabalho. Mãe, imprima aqui, tá pronto. Calma. Aí eu, como é que é, filho? Tá pronto. Não, você pelo menos vai ler e colocar aqui o que você entendeu. Tá certo. Não, mas fulano faz isso. Você não é todo mundo, Miguel. Você Desse tem que jeito. usar a sua cabeça. Então veja como já tá. Um menino de 11 anos no 6º ano. Quando é que ele vai chegar numa faculdade? Eu com 11 anos, as empresas de enciclopédia iam vender as enciclopédias na escola, né? É verdade. Ainda tinha novidade tecnológica que Eita, dizia meu assim, Deus. e vem com CD-ROM.
Exato. O CD-ROM. Aí Eu você... sou desse tempo. Assim somos todos. Passa. É, Barça, com certeza. Eu tive. Aham. Aí vários livros, a gente tinha que de fato pesquisar, abrir. Eita, não é nesse livro, é nesse. Vamos fazer um trabalho, vai para casa de fulano e vai Isso. cortar, e vai pesquisar, Exato. e vai estudar. Isso trabalha a mente. E Trabalha. por que também a gente, não sei nem se é esse ponto, porque eu chamo tanta gente com a mente doente. Uhum. Porque ela não está trabalhando, ela não está produzindo, Isso. ela não está funcionando. Né? Até há pouco tempo eu tava pensando com a minha esposa. Hoje eu conto isso com o maior. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu fiz um negócio desse na época? No começo do meu trabalho, eu trabalhei um certo tempo em concessionária. E foi quando se começou a se usar o WhatsApp. Aí a empresa pediu, na época, para eu começar a usar o WhatsApp. Eu falei, pra que isso, pô? Conversar? Tem mais gente que hoje tem WhatsApp? Não tem. Não, então, não tipo, tem como. é engraçado porque a tecnologia vem, se tem duas opções. Ou você entra nela e você dá sequência na sua vida, Isso. ou você vai ficar batendo a cabeça pro resto da vida e você vai ficar para trás. E é o que acontece hoje muitas vezes com a Sim, IA. com certeza. Aí eu acho que é uma coisa legal porque a IA muitas vezes tem gente fazendo terrorismo para se vender N produtos, N soluções que vai Exato. mudar a sua vida. Isso. E tem aquelas pessoas que estão entrando, que inclusive no Segue Tour também tá falando muito sobre isso, né? Sobre os prontos, como é que a gente consegue Utilizar melhorar a nossa vida, isso. utilizar isso com a IA, como é que a contabilidade começa você consegue ter mais tempo com a IA na contabilidade, tá? Consegue ajudar em relação a isso. E entrar nesse mundo também que você vai ter que ter. O contador hoje, que ele não trabalha com IA, eu acho que ele não tá fora do mercado ainda. Não. Mas eu acho que ele vai trabalhar dobrado. Dobrado. Para conseguir fazer alguma certa. Eu vou Até lhe porque dar. o cliente, ele já vem, ele faz a pergunta e já vem com a resposta. Porque ele Eu vou pesquisou. É, Eu vou porque ele, e ligar. ele diz, Ele vai testar. eu fui na IA, Ele vai testar. isso aqui tá, mas aqui tá dizendo diferente, olha aqui. Aham. Olha, eu vou lhe dar um desse exemplo. jeito. Saiu a nova convenção do Sindex de loja, né? Do comércio. Antigamente a gente parava, ia ler, aí pegava o marca-texto, isso aqui se enquadra, bababá. Hoje, você pega a convenção, joga lá, me faça um resumo. Ou se não, eu quero saber essa área específica sobre operador de caixa. E já dá para mim. Então, a questão de você usar a inteligência artificial é nesse sentido, dele poupar o seu tempo. Isso. Né, dele facilitar a sua vida na resposta que você vai dar ao cliente, ou até em você estudar a convenção e estar preparado para colocar em prática nas empresas do escritório. Né? Eu vejo a IA nesse sentido. Entendesse? E aí acaba que a gente começa a pesquisar coisas que a gente nem imaginava pesquisar há 5, 10 anos atrás, que são os prompts, que são os comandos. Porque, de fato, quando você faz, preciso de um resumo, preciso saber esse ponto aqui. Semana passada eu me peguei fazendo vários prompts lá no ChatGPT, por exemplo, e aí eu vi que eu parei, eu não estava conseguindo mais sair do ponto. Eu fiz assim, me mostre aquilo que está fora da caixa. O que é que eu não estou vendo? Aí ele fez um ponto de vista totalmente diferente e me trouxe algo que eu realmente não estava vendo. Eu quero algo totalmente diferente e tal, e ele realmente trouxe. Então, a gente começa a criar outras demandas que Outras a gente não visões. Isso, outras visões. Visões além do alcance mesmo. Eu fiz, eu não estou conseguindo enxergar esse ponto, isso aí ele foi e trouxe. Algo bem legal para mim. Então, ela me poupa tempo, ela potencializa o meu ponto de vista. Porque ali, realmente, eu só fiz estudar e eu tive um ponto de vista diferente daquilo que eu já estava montando. Entende? É você saber usar a É saber ferramenta usar, com ao certeza. seu favor. Isso. E não para que ela faça o que você tem que fazer, porque ela Quem não manda, consegue. quem manda é você. Isso, é isso. A A gestão do diferença negócio tá aí, é sua. né? Inclusive, na Segue lá, é uma coisa que o Henrique também, a Renata, da diretora de RH, também toma muito cuidado disso lá. Que é para... muitas empresas estão investindo em IA, mas estão esquecendo de investir de quem comanda a IA, que é a gente. Ou seja, ter esse cuidado muitas vezes que, tipo, eu vou investir sempre em pessoas, porque são as pessoas que comandam em relação a isso. Não é a IA que comanda a nossa vida. Isso, A gente tem exato. que estar o ponto para ela funcionar. Então, Isso. ter esse cuidado também, muitas vezes, de não achar que tudo vai funcionar com IA. Então, bora esquecer pessoas, enfim, não é essa questão. né? Inclusive, peço até licença, há uns 2 meses atrás, teve uma Big Four, não sei se vocês viram a notícia, que ela teve um relatório lá de auditoria que ela saiu
com a assinatura da IA. Não sei se vocês viram isso. Não vi. Viram, não? Eu não vou falar o nome, porque ela é bem legal. Mas ela saiu com a assinatura da IA, como se fosse num relatório lá de auditoria, dizendo. Então, a IA fez o processamento e aí foi mal, porque literalmente foi notícia no mundo todo. Assim, ela é a primeira, né? Assim, uma das duas primeiras das Big Fours, e aí foi triste porque ela evidenciou o uso, que todo mundo usa, a gente sabe. Sim, sim. Mas a gente tem que ter o cuidado mínimo de dar uma leitura, de trocar alguns termos, de fazer uma certa análise, né? Já que... E botar até a sua identidade. Sim, né? exato. Claro, claro. Já que Porque vem você tão está rápido. falando, está atendendo um cliente de uma forma há 10, 20 anos. De repente você passa a ser uma pessoa totalmente Culta. culta. Mas assim, o que foi que aconteceu? Que E palavra é essa que outra, rebuscada? no WhatsApp tá falando de uma forma e quando eu tô presencial fala de outra. É. Como é isso? É. É então. igual às vezes a gente vê, o Instagram, a pessoa... É você? É você, exato. É você. E É aí a você gente realmente vê... ser real, né? É. E o Cieg Tour, como foi esse boom em Caruaru? Então, Caruaru foi o mais dos que teve, foi o que mais teve índice, índice de pessoas inscritas e que foram pro evento, tá? A gente Se inscreveram e foram, né? inscreveram e Cumpriram. foram. Foi um susto, pra gente dar um susto bom, né? Da gente estar preparado. Um problema pra ser bom, X, como diz um Gabi, problema né? bom, claro, total. Porque a gente se programou para um evento de tamanho M, tá? Ser intermediário, mas cabia ser um G. Porque foi muita gente, foi muito bom, tá? Aí quando tu fala um pouco de vários Brasis dentro da mesma região, Caruaru foi receptivo com a gente. Isso aí, tipo, as meninas quando vão apresentar, a Gabi quando vai apresentar a primeira vez lá, é aquela cartada, né? Quando dá um bom dia que o pessoal vem com aquele sotaque junto, aquilo ali dá uma alegria, né? E pra gente foi muito legal a gente estar junto com vocês aqui, porque a gente se sentiu acolhido, tá? A gente sabe que a gente faz um evento para vocês, contadores em geral, né? Só que quando a gente é acolhido junto também, isso aí Não tem preço, né, velho? não tem preço em relação a isso, tá? Você vê que tá no caminho certo, fazendo o que tem que ser feito. Dá uma né? motivação muito maior pra gente fazer com muito mais alegria, tá? E aí, com esse tour, né, do Cieg Tour, que teve aqui, essa positividade, como vocês estão falando, e vocês aí identificaram o quanto é importante nessa ouvida, essa escuta nossa, né? Isso. Entender a necessidade de vocês, o software está mais presente conosco, né? Que sair um pouco da inteligência que a gente diz, né, que a gente viu aí, a gente já falou em vários assuntos, quanto é importante a inteligência artificial, o software, a tecnologia, Isso. mas o contato físico, o olho a olho, o network que é feito no momento desse de eventos. A gente teve aí quase 300, foram 300 ou Isso, mais? Foi mais de 300. Mais de 300 pessoas aí voltando, lotando, em plena uma sexta-feira. A gente está em prazos de atividades acessórias, que a gente tem bastante, né? E aí a gente vê que teve aí, inclusive pessoas da faculdade, colegas que a gente são destinos diferentes, estavam todos reunidos. Então eu acredito que a CIEG foi muito assertiva. E vocês, como é que estão vendo esse projeto, A gente tem muito chão para percorrer ainda, porque tem muito ainda evento no Brasil. Muitos eventos vão ser no mesmo dia, então essa aí vai ter que se desdobrando realmente nisso. Só que está sendo legal porque a gente está recebendo feedback, tanto verbal, conversando com o contador, mas também na rede social. Quando a gente vai na rede social da CIEG, né, ver lá como é que está o Cieg Tour, muita gente... É legal porque a gente faz o evento e a gente faz para vocês, só que muitas vezes o contador tá chegando para a gente agradecendo por isso. E a gente acha legal porque a gente não está fazendo para a gente receber agradecimento, mas faz parte do processo, é muito bom isso aí. Então a gente tá achando legal porque está sendo essa troca. A gente está fazendo de coração pro contador e o contador tá entendendo o quanto está conseguindo ajudar na vida de vocês. E eu acho que isso vai ser... A gente só vai conseguir ver o reflexo disso com o tempo. Porque a gente quer que o negócio de vocês, como empresário, É isso. não somente como contador, Exato. dê certo. Então é muito bom a gente conseguir ver. A gente implantou o sistema da SEG em algum escritório, e a gente vê esse escritório ele indo para um caminho diferente dos demais, crescendo. Isso aí eu acho que agradece, acho, nosso coração de ver esse processo do escritório pequenininho crescendo, o contador que muitas vezes começa assim, né?
começa a se formar na faculdade, pegando uma empresa pequenininha, um amigo, um colega crescendo, a gente chega nesse processo também. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes os contadores, eles começam de todo jeito. Tá? Porque saiu de um escritório. Eu até falo o seguinte, a contabilidade... Eu tenho que exercer a minha profissão. E aí começa de uma forma assim, sem estar pensada. E aí, só que esse é um perfil que tem se ampliado também. Que os contadores, eles têm crescido de uma forma estruturada. Começando a internalizar tudo isso na base. Conseguir fazer uma base antes de conseguir... Porque muitas vezes todas as soluções e todas as mudanças de rotina, de processo, ela vem quando se instaura o caos. Quando já não consegue fazer mais, é que ele vê a solução. Mas aí um perfil que tem mudado também é esse de, já na base, já pensar nas coisas de forma estruturada, entendendo que naquele momento não é um problema. Beleza, por exemplo, o volume de notas, a operação que vai ficando pesada, não é um problema. Mas ele entende que se ele tiver aquilo, ele vai conseguir ter uma escalabilidade muito maior. O brasileiro é um povo guerreiro, né? Então acaba que muitas vezes ele cai nessa parte de empreendedorismo, que a vida muitas vezes puxa você para isso, né? E as faculdades hoje, claro, estão começando a já ver com esse olhar já que um profissional, não estou falando nem só de contabilidade, outras áreas também, um médico, ele tem que saber muitas vezes empreender, ele tem que saber vender, e tecnologia, IA, hoje um médico ele usa IA hoje em qualquer momento também, então por que o contador não vai ter que também? Então as faculdades estão começando também já a ter esse processo de ensinar que o contador ele só não tem que emitir guia, tá longe, muito longe disso. O contador ele vai ser empreendedor, vai trabalhar com tecnologia, enfim, todo esse processo. Eu vou fazer aqui uma pontificação, que foi uma observação que vocês vão levar para a CIEG, inclusive eu tive com o Gabi, a gente falou com ele, falei com o Henrique, parabenizar, porque realmente nos surpreendeu. E um ponto positivo do CIEG Tu, que fez um diferencial, está fazendo na região onde vocês vão estar passando, também foi uma questão. Porque por vocês serem um sistema de software, de tudo, então a gente vê quando vai para alguns eventos, existe muita venda. Sim. E existe muito o que é que a ferramenta vai entregar. Isso. E às vezes faz um marketing, uma divulgação tão grande, e a ferramenta às vezes não atende 10% do que é feito. Isso. E aí quando vocês pegarem essa visão diferente, de entender, de escutar, de olhar, a gente já entende que a SEG tem um diferencial, porque ela tem uma cereja do bolo lá. Isso. Que ela sabe o que é que está sendo, aquela ferramenta, ela está sendo vendida, porque ela foi testada por alguém que está trabalhando no seu dia a dia. E quando vocês vêm, porque a gente teve o marketing, é essencial, porque precisa se pagar, se precisa custo, evento se custa caro, né? A gente tem essa visão, mas uma coisa que eu notei no diferencial de muitos eventos que a gente vem, e que é um diferencial da ACAP também, é a gente trazer base, trazer conhecimento e trazer ferramentas que nos auxiliem, nos dê a qualidade do nosso serviço, né? Em tempo ágil, curto e objetivo. E o CIEG Tu, ele não vem com essa linguagem de venda. Ele vem de conhecimento. O que é que eu preciso? Onde estou atendendo meu contador? O meu cliente, que é meu contador, ele precisa ser ouvido, escutado, para que eu possa trazer a solução para ser trabalhado. Perfeito. Isso foi um ponto diferencial demais de vocês. É muito bom escutar isso, né? Com certeza. Ele está indo no caminho certo. É isso que pra gente que a gente agradece também, porque é a nossa intenção. Exato. Então a gente não está... Claro, a gente é uma empresa, a gente tem que gerar lucro. Tem que gerar lucro, existem despesas. Se tem uma base de 200 funcionários, precisa ser paga. Isso. Exatamente. E a gente tem hoje mais de 23 mil clientes, tá? A SEG tem, muita gente. E a gente é esse processo. Quem é que cuida do contador? A gente quer vender pro contador, mas quem é que cuida do contador? Dessa devolutiva de... Eles estão conosco, nós precisamos estar com eles. Isso, a gente faz sistemas para vocês. Se a gente não está escutando vocês aí, a gente vai ficar vendendo a empresa não se... Podia pensar numa frase de efeito, foi muito bonita essa aí que você falou. A gente vai pensar aqui numa frase de efeito. Eles estão conosco. Nós precisamos estar com... É interessante. É uma troca. É uma troca. Assim como é uma troca muitas vezes do contador com o empresário final. Exato. Pronto, aí o evento que aconteceu aqui, para mim, esse ano de 2026, aqui em Caruaru, foi o melhor. E a gente vai contar com vocês de no de Recife fora, também. como vocês, foi o melhor.
entendeu? Porque trouxe 3 palestrantes muito bons. Esses palestrantes trouxeram contribuição diante do assunto que nós estamos vivendo, que é a reforma tributária, Isso. né? E tem contador que no corre-corre não tem... e também o tamanho do escritório, ele não tem condição de pagar um curso maior. Isso. Então lá ele teve alguns bizus, né? E Os tópicos, né? E o melhor foi o networking. Foi o melhor. Eu vi amigos meus que eu estudei na faculdade, que eu não via há anos. Legal. Estavam lá. Legal. Excelente. Entendesse? Além de poder conhecer fulano e ciclano, que eu nunca tinha visto pessoalmente, Que legal, que legal. mas que estavam lá. Então foi um evento completo. Foi O completo. espaço, a estrutura, o COF, a atenção de todos os que trabalham no CIEG, muito Faz muita atenciosos. diferença. É. Quando eu cheguei já foi em 2 salas, né? Porque vocês não Isso, esperavam isso. que lotasse. Deve ser lá quando eu que tá, né? quando eu cheguei, minha equipe já tinha chegado, já tinha guardado meu lugar na primeira. Mas a menina que me recepcionou me deu um abraço, me levou para a segunda sala. Quando ela viu que eu não estava encontrando, ela disse: "Você está procurando alguém?" Aí, veja a atenção dela. Aí eu disse: "Estou." Ela: "Então vamos na primeira." Ela já me levou automaticamente para a primeira. Então, quer dizer, é uma equipe que está unida, que transparece isso e super educada. Engraçado, porque E era um- feriado em Recife. Sim, 16. E A galera poderia estar no feriado. Tava todo mundo rindo pra receber vocês aqui. É legal porque. E o maravilhoso, Gabi, que a gente É. não tem o que falar dela de jeito Já é nenhum, só parceiraça. elogios, ela já Só veio. bem, né? Era o que eu tenho que falar, só bem. Ela já veio pra cá com a gente, já participou do Capcast e o CEO de vocês, né? O Henrique, que estava lá, super Fez questão de simpático, estar aqui, educado. isso. Então, quer Isso. dizer, Preocupado porque não estava das 2 salas. Eu digo, entendo o processo. Quando a gente trabalha com propósito, para somar com o outro, soma. Acontece. Isso vem de cima, né? É. Essa Isso. questão. Você percebe que eu tô com o CEO da empresa. Ele é- Tá com essa alegria toda, eu também com as pessoas que estão E a em equipe cargos é. também abaixo e repassando isso. E o que é interessante, não é só em evento não, tá? Ele é assim no dia a dia, ele chega virado, assim, todos os dias, sempre, de fato, nessa alegria, né? O que ele tá no evento, chega lá, e aí chuvinha, tudo bom, e aí chega, É a abraça. preocupação em mínimos detalhes. mínimos Então, detalhes, isso. ele tava realmente lá, meu Deus, tá muita gente aqui, vai ter que fazer isso. Ele tava realmente nessa loucura toda para dar o melhor enfim, evento gente, para olha, vocês. parabéns pelo CIEG-TOA aqui em Caruaru. Foi agradece. formidável, Legal. parabéns. Façam mais vezes. Isso é Com só o certeza. início, a gente espera que seja só o início só, tá? Contem sendo com a CAP para E isso. a gente vê aí, como eu digo assim, a reforma ela está trazendo muito temor, muito medo, né? Mas em compensação ela veio numa virada de chave que a gente precisava. Isso. A gente, contador, precisava dessa virada de chave. Precisava. Ela vem com esse turbilhão de informação, mas ao mesmo tempo ela vem trazendo para a gente posicionamento, gestão, cuidar do nosso marketing, investimento em tecnologia, mudando nossas rotinas do dia a dia. Isso é muito importante também na carreira, você poder fazer essa transição, porque a gente está no processo de transição. Isso. Então, veja, eu tenho um escritório há 19 anos, então meio que, já tenho uma quantidade de cliente, eu já meio que me acomodo. Isso. Não é verdade? Isso. E aí veio a reforma trazendo isso. Dentro disso, ela está trazendo muito network para eventos que a gente faz na própria CAP, profissionais que a gente está conhecendo. E a gente vê que precisa ter um posicionamento no marketing, no digital, numa nova ferramenta, mudando de posição, aumentando a estrutura do escritório. Outro ponto muito importante, que na pandemia houve esse distanciamento da comunicação, Isso, olho a olho, sim, de entender. isso. Então se focou muito no WhatsApp. Hoje em dia, até para você ligar diretamente, a pessoa não atende porque quer que atenda por uma ligação do WhatsApp. E às vezes na sua localização a voz não tá boa, não tá, e você quer escutar a Claro, palavra no claro. ouvido, né? Naquele calor. Então eu acredito que a reforma também veio trazendo isso. O contato direto com o cliente, a gente está sentando, está se reunindo, trazendo A o conversa empresário direta, voltou também, isso. trazendo o empresário para ele poder fazer uma transição dentro da empresa Isso. dele, vendo o que é que ele pode melhorar, qual é a ferramenta que ele pode agregar. A gente pensa também esse lado, esse peso, né, Isso. que a gente está trazendo da reforma, como é que vai ficar, como é que vai ver. Mas vamos vivendo a vida em cada passo. Ó, se o momento agora é para a gente implantar isso aqui, vamos viver e focar nisso. Qual é a próxima etapa? Então vamos, né, não levar também por esse lado. Eu vejo a reforma como um divisor de águas muito grande. Isso.
Deixa eu E falar. dentro disso, a gente vê que, pronto, antigamente poderia ter pessoas, eu só tenho um sistema para contabilizar, tá bom. Hoje não, eu preciso de uma CIEG, eu preciso de uma Fortes, eu preciso de um domínio com uma ferramenta mais atualizada. Isso. Eu preciso de uma pessoa que faça uma gestão aqui, que eu preciso um fazer. RH dentro, muitas vezes, uma equipe de marketing, enfim, coisas que muitas vezes o contador nem Não imaginava tinha. isso. Hoje Não eu tinha. tenho amigos nossos que estão fazendo curso de oratória para poder se posicionar e atender o cliente. Isso. E antes a gente não tinha. Era o contador lá na sala. E hoje a gente tem isso. Eu vejo, isso é muito importante também. Eu estou vivendo uma fase de transição de carreira dentro da minha, que eu Legal. próprio escolhi há 20 e poucos anos atrás. Uma coisa interessante é que, de tempos em tempos, Deus, o universo, quem quer que a gente cria, de forma geral, traz uma revolução. Porque, por exemplo, antes da reforma tributária, em 2018, assim, com força, a gente teve o E-Social. E-Social, isso. A gente teve o SPED Reinf, certo? Que foi muito forte. Um pouquinho antes para trás, em Pernambuco, há 6 anos atrás, a gente teve o CEF2. Que Isso. mudou muito. Então, de tempos em tempos, a gente tem uma revolução que dá uma sacudida no mercado contábil de uma forma que todo mundo volta revigorado, assim. Porque tem que aprender, na época, o E-Social, ou na época do CEF2. Todo mundo tinha que fazer curso em Recife, tinha vários, tá? E até, voltando um pouco mais para trás, eu estou revelando muito minha idade, mas com a contabilidade societária, aquele livro desse tamanho, dessa grossura, que na época a gente tinha até um super contador em Recife, chamado Bill Preto, não sei se vocês conheceram, Severino, ele era um super contador que ele dava essas palestras, assim. E era muito gratificante ver os contadores se voltando para esse conhecimento, assim, ele fechava auditórios, ele já faleceu, infelizmente, mas ele trazia todo mundo para perto, assim, e era um domínio de conhecimento tão grande que uma vez eu vi, alguém fez uma pergunta e ele fez assim, você está com o manual aí, né? Abre aí na página tal. Isso parecia pastor, porque ele fez assim, olha, comece lendo aí. Aí o contador começou a lendo e aí ele complementou a fala dele de copo. Aí fez, e 2 parágrafos abaixo está dizendo isso. Na hora, todo mundo olhou assim, olhou para ele. Dá uma autoridade, né? É uma autoridade. E isso é muito interessante, assim, quando a gente vê um contador com essa autoridade, né? Então, assim, é alguém que acumulou muito conhecimento no decorrer da vida. Então, a gente vê, assim, a revolução, ela vai acontecendo, e depois da reforma, teremos outras, né? Que seja outra reforma tributária. E sei a lá, gente é mestre, né? Que a gente não gosta do comodismo, a gente da não gosta. mesmice, né? Não gosta. A categoria da gente Mas essa. vamos implantar logo ela, né? Que vai demorar anos, Isso. né? Já vai terminar lá para 2032, 33, por aí. Assim, ela vem Aí trazendo depois, seus agregados, né? Depois que ela terminar, vem outra coisa. É Eu creio reforma, que vai ficar mais simples. é escala 6x1, é NR1, é coopera. Isso. E vamos tudo cooperando. A Vai- gente, meu Deus. A gente não vai romantizar que a reforma tributária vai ser fácil, que vai ser Não, leve, não vai. não. Não. Não vai. Não Só que é. o que a SEG quer passar é que, tipo, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas a gente vai estar com vocês. É o que a E gente quer daqui passar. a 5 anos, eu acredito que a gente está colhendo os frutos dessa nossa dedicação Sim, hoje. sim, Entender? Se vai perfeito. valer a pena. A gente quer estar com vocês para ter isso, ó. É difícil, mas a gente vai estar com você, vai estar pegando a mão de vocês, vai estar capacitando vocês, porque a gente só cresce se também tiver com o crescimento de A vocês. união gente faz quer- a força, A união né? faz a Isso. força, total isso. A gente- Nós crescendo, vocês crescem. Isso, E né? vice-versa. O nosso balde transbordando enche o balde de vocês. Exato. Né? Isso. A gente, enquanto CIEG, a gente tem algumas postagens, que inclusive sou eu que faço, onde eu falo um pouco sobre a reforma tributária. Desde questões de perguntas que as pessoas fazem em meio a lives, certo? Quanto questões que a gente acha interessante evidenciar. Então, geralmente o pessoal do marketing vem e a gente faz uma série de vídeos para poder postar. Que a gente entende que é importante o contador que está próximo a gente entender desses pontos e ouvir isso por parte da CIEG, para saber que a gente está lá, que a gente está junto. Tá preparado pra que a gente isso. está preparado para isso, exatamente. Daniel e Renato, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, o certeza. convite da CAP, por terem vindo aqui e contribuído, né, com tanta informação rica, explicando o que é a CIEG, o que é a reforma tributária, enfim, gratidão imensa a vocês e contem com a CAP, né, Certeza. para próximos eventos, né, enfim, o que vocês Quem sabe a precisarem gente estão faz um evento lá com disponíveis. vocês. Vocês conhecerem realmente a CIEG também, ver como é que funciona todo o processo de produto,
o que é realmente e como é que funciona por dentro. Eu acho que a gente Isso. pode marcar depois uma... Eu já tenho aqui uma visita. caravana, já pensei aqui como é que a gente vai chegar lá. Certo, tudo Vamos certo. trazer Se a uma... caravana for feita segue tour aqui, vai Eita. ter que... Eita. É Vamos nesse fazer nível. sim, a gente está precisando É nesse nível. dar uma sacudida ali numa turmazinha. Boa. E que bom que você já. Gabi já tinha convidado, né? Mas aí legal. você reforçou. E aí a gente já tem também o Renato aí para ajudar. Certeza. E a gente vai trabalhar isso aí para a gente estar fazendo uma excursão. As nossas famosas caravanas que tem Isso dado tão mesmo. certo, né, É Manu? no bolo de rolo da CIEG, Isso. que é famosa. Ali, quando meus filhos veem, mãe, eu já digo logo, vender dois, que são dois, é uma E briga. quando a gente levou isso pro norte? Ah, Eu Que o pessoal não conhecia imagino. rocambole. Não é rocambole. isso, Não não faça é. isso. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Não faça Hoje, me quando eu ajude. cheguei, aí ele já diz assim: essa empresa azul tem um bolo. Essa empresa azul tem um bolo. Interessante. Ele diz. Mas muito obrigada pelo convite e pela gente que parceria. agradece. Conte Agradece. conosco, a CAP está de porta aberta. A gente entende a importância da soma, da união, né? Que a gente precisa ter nesse momento. Tudo que venha para somar, para multiplicar, a gente está de porta aberta. Do mesmo jeito que você abre a casa de vocês, a CAP está de portas abertas para vocês também. Então, só queria que vocês deixassem uma mensagem aí, o quanto é importante, né? A gente tá nesse meio de transição, ter a nossa associação de parceira com vocês e onde você também podemos entrar em contato com vocês. Eu queria agradecer também por estar com vocês, tá? É uma honra para a gente estar podendo trocar essas informações de uma maneira muito leve. A gente não está falando somente de CIEG cliente, a gente está falando de CIEG parceiro, CIEG amigo. Isso eu acho que faz uma grande diferença. Vai muito além do lado profissional, tá? Isso. E a gente eu queria me agradecer e falar que pode contar com a gente, tá? Muito além somente de Segue Tour, tá? A gente quer tá com vocês no dia a dia. A gente quer ser o suporte para vocês, tá? Muito além de produto, realmente de pessoa, de pessoas que a gente quer que crescer realmente com vocês. A gente quer também estar junto com a CAP também nesse suporte, que a gente entende que a gente tem a CAP para a gente muitas vezes ela vai ser um meio também para estar ajudando o contador no final, tá? Então a gente quer dar dando esse suporte para vocês, que é pra gente seguir, tá todo mundo nesse mesmo time, todo mundo nesse barco. Então contem com a gente, a SEG tá de portas abertas para vocês. Existe uma frase que eu acho bem interessante, que ela diz assim: não existe elevadores para o sucesso, a gente precisa pegar as escadas. Então, a gente entende que o pegar das escadas, o subir, é o processo que cada um vai tendo, é a gente dar as mãos uns aos outros, como empresa de software, como contadores, enquanto clientes também, para todo mundo caminhar junto, porque, de fato, o sucesso, ele vai depender dessa harmonia, desse contato, dessa parceria. Então, a gente agradece enquanto CIEG. A gente agradece o Porto Digital, o Armazém da Criatividade, que é o parceiro da ACAP, né? E ressaltando que o ACAP Cash esse ano está em homenagem aos 50 anos, já a nossa cinquentona, né? Que é a ACAP, e a gente está sempre inovando, trazendo informação, conteúdo para você, contador. Então é isso. Muito obrigada, gratidão, e a gente segue pro próximo.